Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos resolver esta questão. Na figura, tem-se um triângulo equilátero ABC, sobre cujos lados foram construídos quadrados. Se o lado do quadrado mede 10 centímetros, qual é a distância de D até E? Nós temos aqui um triângulo ABC, esse triângulo que nós colocamos de cor vermelha, e sobre os lados desse triângulo nós criamos aí quadrados de lado 10, tá? 3 quadrados de lado 10. Aí nós queremos saber exatamente do vértice D deste quadrado aqui até o vértice DE do outro quadrado, qual é esta distância, tá? Quanto é que mede em centímetros esta distância? Observando que o lado do quadrado está em centímetros. Então vamos à resolução. Então, para resolvermos esta questão, nós vamos lembrar aí que o triângulo equilátero ABC, esse triângulo vermelhinho aí, os seus ângulos internos medem 60 graus. Então colocamos aí essas informações. Eu já sei que este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Sabemos também que os ângulos do quadrado medem 90 graus. Então são ângulos retos, tá? Eu tenho aí dois ângulos retos, observem aí na figura, e um ângulo de 60 graus. Então nós já temos aí 90 com 90, já forma 180, somado com 60, eu já tenho aí 180 com 60, já tem 240 graus, tá? Para uma volta, para completar a volta, só está faltando calcular o valor do ângulo C, que é muito simples de ser calculado, tá? Então esse ângulo aqui, ele vai ser medido como sendo o replemento, ok? O que é replemento? É o que falta para completar os 360 graus. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Observe aí, Deixa eu destacar aqui a figura ao lado. Nós temos aí o nosso triângulo. Desse triângulo, os seus lados medem 10. O lado do triângulo coincide com o lado do quadrado. Este ângulo aqui, que eu pretendo calcular, ele vai medir 360 graus, que é a volta completa, subtraindo aqueles ângulos lá. Eu vou subtrair um ângulo de 60 graus e dois ângulos de 90 graus, cuja soma é 180. Fazendo isso, eu encontro o valor do ângulo C ali, o ângulo C do triângulo DCE. Então, 360 menos 240, eu vou achar 120. Então, achamos aí, descobrimos ali o valor do ângulo C. Esse ângulo aqui, ele mede 120 graus, tá? 120 graus é esse ângulo aqui, o ângulo C. Esse ângulo aqui, colocando aqui na figura, o seu valor é 120 graus. Horas, agora ficou fácil. Nós queremos encontrar a distância de D até E, que é esta distância aqui, de D até E. Vamos colocar aqui de uma outra cor, marcando de cor vermelha. Vou destacar aqui no nosso desenho ao lado aí, Essa distância nós vamos chamar de distância X. Nós temos aí um triângulo isósceles de lado 10, observe os dois lados 10, e o ângulo formado por esses dois lados é um ângulo de 120 graus. E queremos achar o lado oposto a este ângulo. Para isso nós vamos usar novamente, como fizemos na aula anterior, o teorema dos cossenos. Vamos revisá-lo?
Daí o teorema dos cossenos diz o seguinte, ó. Para calcular o lado C, que é oposto ao ângulo C, nós vamos fazer assim, ó, o quadrado de C, eu pego o lado oposto ao ângulo, elevo ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, dos lados que formam o ângulo, tá? Dos lados que formam o ângulo, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno deste ângulo. Esta é a fórmula que nós usaremos para resolver essa situação, tá? Então nós temos ali, ó, deixa eu tirar aqui, nós temos exatamente essa situação, que é o teorema dos cossenos. É nesse exercício necessário usar o teorema do cosseno. Então nós vamos pegar o lado que nós pretendemos calcular, que está oposto ao ângulo x, ao ângulo de 120 graus, que é o x, e elevar ao quadrado, tá? Esta é a lei dos cossenos, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o lado oposto ao ângulo de 120 graus, que é formado pelos lados de medida 10 e 10, e elevar ao quadrado, e vou dizer que isso é igual à soma dos quadrados desses dois lados, que são iguais, tá? Então vai ficar 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, 10 e 10, que multiplica o cosseno daquele ângulo lá, o cosseno do ângulo de 120 graus. Então nós sabemos que x ao quadrado, não queremos descobrir o valor de x ao quadrado, queremos descobrir o valor de x, tá? Que é a distância de D até E. Vai ser igual a, observe aqui, ó, que 10 ao quadrado é 100 e 10 ao quadrado é 100. Então já posso somar aqui, ó, 100 mais 100. Então aqui vai ficar 100 mais 100. Já poderia colocar o resultado de 200, tá? Menos. Agora eu vou fazer este produto aqui, ó, 2 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 2, aí aqui eu já faço direto, que é 200. Que vai estar sendo multiplicado pelo cosseno de 120. Chegar nessa parte aqui, deixa eu esclarecer para vocês, ó. O cosseno de 120, ele não está naquela tabelinha de 30, 45 e 60, cujo seno, cosseno e tangente nós sabemos de cor, tá? No caso de ângulos maiores que 90 graus, no caso aí o ângulo de 120 graus, é um ângulo que no ciclo trigonométrico ele estaria lá no segundo quadrante, tá? E nós dizemos que no segundo quadrante o cosseno ele é negativo e o seu valor correspondente é o seu suplemento. O que está faltando para 120 chegar em 180? Tá faltando 60, tá? Ó, observe, 180 eu subtraio, toda vez vocês vão fazer isso, tá? Se o ângulo passar de 90 graus, o ângulo do triângulo, o ângulo obtuso, se passar de 90 graus, você vai pegar 180 e subtrair de 120. Aí vai sobrar 60. Então posso dizer que o valor correspondente aqui é o cosseno de 60, tá? Isso aqui corresponde a cosseno de 60. Tem o mesmo valor, só que com um detalhe, tá? O sinal vai ter que ser negativo. É cosseno de 60 multiplicado por menos, tá? Ou seja, troca-se o sinal. Então, nós temos aqui que cosseno de 60, nós sabemos que é 1/2, tá? Decorando aquela tabela trigonométrica de seno e cosseno de 30, 45 e 60, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30 graus. Corresponde ao seno de 30 graus, que é 1/2. Só que nós vamos colocar aqui, como eu falei para vocês, negativo, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Então, quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, eu faço a subtração, tá? Faço a pergunta, o que está faltando para chegar em 180? Ou seja, qual é o suplemento? O suplemento é 60. E o cosseno de 60 é 1/2, só que negativo. Aí aqui nós temos que x elevado ao quadrado é igual a... Aqui eu já poderia ter somado, eu vou somar aqui 100 mais 100, 200 mais. Por que mais?
que nós temos dois sinais aqui, ó, menos de 200, que está multiplicando menos de 1/2. Menos com menos é mais, e 200 dividido por 2, tá? Eu simplifico aí. Eu simplifico e vou achar 100. 200 dividido por 2 é 100. Agora ficou fácil, porque eu tenho que x ao quadrado é igual a 200 mais 100, 300. Eu não vou deixar a resposta assim, seria a raiz quadrada de 300, tá? Qual é o número que elevado ao quadrado vai gerar 300, vai ser igual a 300? É a raiz quadrada de 300. Porém, na matemática, nós simplificamos fazendo o seguinte, ó. Ao invés de escrever 300, tá aqui, ó. Eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou dizer que x é igual a 3 vezes 100. Por quê, professor? Porque eu sei que 100 tem raiz quadrada exata, que é 10. Tá? E eu posso fazer isso. Então, dentro do radicando eu tenho um produto, eu tiro a raiz de cada um dos fatores desse produto. A raiz quadrada de 100 é 10, só que a raiz quadrada de 3, ela não é exata, então ela continua lá dentro da raiz. Então está aqui a resposta, ó. O valor de x daquela distância do D até o E é exatamente 10 raiz quadrada de 3, tá? Como lá o lado do quadrado está em centímetro, então essa distância é centímetros, tá? Essa distância aqui, ó, vamos destacar na figura que estávamos procurando. Essa distância de D até E é 10 raiz quadrada de 3. Então, voltando aqui à nossa figura, a resposta, a distância de D até E é 10, que multiplica a raiz quadrada de 3, aí é centímetros. Se você considerar a raiz quadrada de 3 como sendo aproximadamente 1,7, tá? Não é exato, colocando aqui, ó, para a raiz de 3, um valor aproximado 1,7. Então, essa distância é 17 centímetros, tá? 17 centímetros, só que é um valor aproximado, não é um valor exato, tá? A resposta mais completa seria isso aqui, ó, 10 raiz quadrada de 3. Tá aí, resolvido. Espero ter esclarecido esta questão. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar um joinha. Até mais.